Vamos lá para aquele nosso momento de papo? Quem quiser fazer pergunta para a doutora Ana Paula, por favor, levanta a mão para a gente poder, para as meninas poderem ver vocês, tá bom? E aí eu queria só começar a minha conversa aqui, porque a gente falando de estresse, falando de burnout, a gente tem acompanhado muito a atualização da NR1, lá na N, por conta do nosso movimento Vida 360, né? Inclusive, a gente vai colocar no nosso projeto, a partir de janeiro, a gente vem ainda com uma escala de estresse ocupacional, para fazer essa medição realmente da relação do colaborador com a organização. E aí eu queria ouvir de você, como que você vê a NR1 como aliada das organizações realmente nesse combate ao burnout? Então, como eu disse, né, a gente tem os dois lados aí, né, da moeda. Tem muita gente assustada, com medo das multas e penalidades, porque a partir de maio de 26 as empresas que não estiverem em conformidade vão ser penalizadas, mas eu enxergo como uma grande oportunidade para que a gente possa avaliar cada fator de risco psicossocial, como eu coloquei lá. Eu que atuo na ponta, né, porque eu não faço só aqui o trabalho das palestras nas empresas, mas atuo muito no consultório e eu vejo as pessoas que estão em burnout, esses fatores de risco que eu coloquei aqui, quase que cada paciente que tem burnout, ele tem quase que todos esses fatores concomitantemente. Então, eu vejo a NR1 com uma grande oportunidade para a gente reduzir o número de burnout e conseguir conter essa verdadeira epidemia, porque a gente está em segundo lugar no INSS por afastamento, o impacto econômico disso é absurdo, né? Então a gente precisa olhar para isso com cuidado, eu enxergo como uma grande oportunidade. Porque muitas vezes a gente vê a NR1 como uma obrigação, uma obrigatoriedade, ou até mesmo como uma punição. Mas, na verdade, ela é uma ferramenta realmente que vai ajudar a organização a prevenir o burnout. E isso traz sustentabilidade também para as organizações. Com certeza. E como eu falei, né, tem gente pensando só na questão da punição, é mais uma regra, agora eu vou ter que prestar contas do que eu estou fazendo em relação a esse monitoramento. Mas é uma grande oportunidade. Pensa a história do cinto de segurança, que acho que a Isa Camargo coloca esse exemplo, eu acho que é muito legal, porque quando começou a história do cinto, eu lembro que era um incômodo, né, esse negócio que ficava para cá, para lá, e agora é automático, a gente entra e coloca, né? Então, tomara que a gente chegue um dia e consiga monitorar todos esses fatores de risco, com tranquilidade, entendendo que é para um bem comum, né? Tem pergunta aí, por favor? Oi, está ouvindo? Doutora, primeiro, parabéns pela sua fala, foi maravilhoso. E eu me chamo Yáscara, e eu fiquei com uma dúvida com relação à recuperação do burnout, né? Bom, fui diagnosticado com burnout, meu colega foi diagnosticado com burnout, e aí, como agir, né? Eu queria saber se aquelas pílulas que você colocou ali para cultivo do cuidado, elas agem apenas preventivamente, ou se isso também são coisas para recuperação do burnout. Obrigada. Yáscara. Yáscara. Muito prazer, obrigada pela pergunta. O burnout, uma vez que você entrou nesse quadro, você vai ter que ficar constantemente atento. É como depressão, ansiedade, provavelmente vocês conhecem alguém ou vocês já passaram por isso, já que somos o primeiro país do mundo em ansiedade, então, estatisticamente, a gente tem essa amplitude. O burnout, se você chegou lá, você vai ter que ser vigilante para sempre, assim, né? Então, além disso que eu falei, estabelecer limites, autocuidado, as pausas, o estímulo do parasimpático, né? Essas coisas que, atividade física e tudo mais, o cuidar da sua qualidade de vida vai ser para sempre, só que com uma atenção redobrada, né? Então, óbvio que se eu tenho burnout, provavelmente eu vou ter que afastar do trabalho. Eu falo que é como um jogador de futebol que ele machuca a perna em campo, ele tem que sair pelo menos umas horinhas ali, ele vai ter que ficar fora. Alguns jogadores saem, colocam um gelinho, já voltam a campo. Outros
param de jogar meses, anos e tal. O burnout é mais ou menos a mesma coisa. Vou precisar muitas vezes de medicamento, vou precisar de psicoterapia, mas essa mudança no estilo de vida, digamos assim, ela vai ser obrigatória. Mais alguém? E aí, quando a gente fala, então, de estilo de vida, eu te pergunto aqui uma pergunta que veio para o nosso remoto. O trabalho remoto, em tempo integral, é também prejudicial à saúde mental das pessoas? Esse é um assunto bastante controverso, sabe? Tem muitas pesquisas, né, para tentar provar, tanto de um lado quanto de outro, para provar que o home office ele é legal, ele é bom e ele protege a nossa saúde mental. E tem gente que fala que não, né? Que você acaba misturando os papéis e tal, e principalmente a mulher, né, que entre uma reunião e outra, põe roupa na máquina para lavar, vai buscar filho na escola, faz comida, enfim. Então, não existe um consenso, tá? A maioria das pessoas que estudam o burnout consideram que é benéfico o home office, claro, desde que as pessoas saibam colocar limites, horários e tal, porque o grande problema do home office não é trabalhar no horário, é que você extrapola, né? A hora que você vai ver, você já está assistindo a novela das 10 e continua trabalhando, respondendo e-mail, né? Esse é o problema do home office. Se você trabalhar até o teu horário, não tem tanto problema. E você evita, por exemplo, lá em São Paulo, onde a minha terra, você evita o deslocamento, que é um tremendo de um fator de risco para o adoecimento, né? Que é um fator estressor tremendo. Mas a gente não tem assim essa resposta, sabe? Hoje em dia, algumas organizações estão exigindo a volta, né, pro presencial, porque as pessoas, com a justificativa de que as pessoas se desconectaram, perderam ali, né, as relações, o olho no olho, aí tem aquela dúvida, será que a pessoa está trabalhando mesmo? Será que está fingindo que está trabalhando, né? Por aí. E no mundo onde a gente está cada vez mais conectado também, né? Então, a gente está vendo novela e trabalhando, mas, independente disso, a gente está de celular ligado 24 horas. A gente não desliga nem para dormir. E a gente trabalha sem perceber, entrando no banho, indo dormir, acordando, está trabalhando. O tempo inteiro você está trabalhando sem perceber. Eu só estou respondendo uma mensagenzinha. Não é nada, é só uma coisinha, é só um e-mailzinho. É trabalho, pessoal. É trabalho o tempo inteiro. Que está roubando o nosso tempo livre, né? Por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Henrique Neuto, da Secretaria de Segurança Pública. Primeiramente, quero parabenizá-la pela palestra, muito esclarecedora e foi muito produtiva. E aí, fazendo parte da Força de Segurança Pública, eu entendo que existe uma cultura de resistência emocional muito grande e da não demonstração de fraqueza. No seu ponto de vista, isso pode interferir de alguma forma para esse adoecimento emocional e das psiques de um modo geral? E o que a Secretaria de Segurança Pública e as forças de segurança poderiam, na sua percepção, adotar enquanto política pública ou protocolo para poder minimizar esses adoecimentos? Seu nome? Henrique Neuto. Henrique, obrigada pela sua pergunta. Henrique, os trabalhadores da segurança, né, da segurança pública, os policiais, os guardas, enfim, os militares, os civis, mas enfim, existe uma cultura da força, do não posso demonstrar fraqueza, e se para nós todos aqui, 100%, a gente tem aqui a grande maioria, quase 100%, né? Quase todo mundo aqui tem a coisa de que a saúde mental é vista como né? Eu não posso chegar aqui, abrir meu peito e falar, eu tenho ansiedade, eu tomo remédio, eu tenho depressão, né? Isso não é bem visto. Então, existe o estigma, existem várias barreiras aí, né? Apesar da gente estar conseguindo quebrar isso cada vez mais, com campanhas, com questões da imprensa, em rede social.
Mas quando a gente vai para a área da segurança, isso ainda é muito duro, né? Justamente pela cultura, pelo machismo que envolve, né, o setor. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que o caminho é o letramento, é a sensibilização. Eventos como este aqui, demonstrando para as pessoas que estão sofrendo, eu tenho muitos pacientes policiais, tenentes, enfim, e eu sei que o sofrimento interno é muito maior, justamente porque não podem demonstrar a fraqueza, não pode chorar, não pode pedir ajuda, né? Então, eu acho que a sensibilização e mostrar para eles que está tudo bem pedir ajuda, está tudo bem fraquejar, que não é fraqueza, na verdade, que isso é sinal de humanidade, né? Que mostrar a vulnerabilidade é sinal de força, né? Como diz Brené Brown, maravilhosa, a coragem de ser imperfeito, né? Para quem ainda não viu, documentário no Netflix, acho que todo mundo deve conhecer, mas vê lá, Brené Brown, a coragem de ser imperfeito. Então, ter coragem de mostrar que não está 100% em qualquer área da vida é muito nobre, é muito legal. Eu acho que eu iria por aí, apesar que é uma pergunta extremamente complexa. Mais alguém aqui do presencial? Por favor. Boa tarde, doutora Ana. Obrigada pela palestra, foi muito boa. Eu queria fazer 2 perguntas rapidinho. A primeira pergunta ficou uma curiosidade a respeito da redução do hipocampo. Se sem o tratamento ele volta ao tamanho normal, ou se precisa fazer um tratamento específico a respeito disso depois de um burnout. E a outra pergunta é a respeito de, por exemplo, uma inserção de uma política de cuidados no órgão, principalmente em relação a mulheres. Se isso seria possível, se isso seria benéfico, na sua opinião. Desculpa, não entendi. Cuidados uma política pro de burnout. cuidados, isso, para o burnout. Ok. Como é que é seu nome? Nina. Nina, prazer. Em relação ao hipocampo, essa é uma redução que acontece em casos extremos, por sorte. Não é todo mundo que tem burnout que tem alteração de hipocampo, tá? São raros os casos, mas eu trouxe aqui esse exemplo para vocês entenderem que existe uma alteração bioquímica e neurobiológica, né? Isso não é conversa, não é mimimi, não é corpo mole, existe de verdade, e o cortisol em excesso altera essas células e modifica a arquitetura do hipocampo. O tratamento é voltado para o tratamento de base, ou seja, para reduzir cortisol e adrenalina, através de medicações, prática de atividade física, mudança no estilo de vida, qualidade do sono, terapia para fazer... A psicoterapia vai fazer novas conexões neurais, estimular a neuroplasticidade para a gente poder melhorar essa situação do cortisol e da adrenalina. Consequentemente, eu vou, teoricamente, voltar o hipocampo para a situação normal, tá? Mas isso não é garantia. Sempre que eu tenho uma lesão cerebral estrutural, é como se fosse um AVC, vamos supor. O AVC dá para todo mundo entender. Quantas pessoas vocês conhecem que tiveram AVC e que se recuperaram e que voltaram a andar, a falar, mas tem aquele outro que não voltou, né? Então, depende de uma série de coisas, da condição do cérebro, da capacidade de regeneração celular, da neuroplasticidade e tal. Em termos de políticas públicas, eu acredito que sim, para mulheres e para homens, mas eu acho que a política pública que a gente tem é a NR1, sabe? Que apesar da gente enxergar como uma punição, como uma lei, né, ela está falando de tudo aquilo que a gente tem que cuidar para não adoecer. Ela está falando de prevenção. Óbvio que a gente precisaria pensar também em cuidado, né, em política de cuidado. Isso sim, pensar em cuidado de saúde mental. A gente pode, sim, melhorar esses cuidados com estímulo aí
a centros de... Os próprios CAPs, né, que cuidam de saúde mental, eu acho que o burnout deveria estar incluído nos CAPs, que hoje em dia o burnout ainda é uma... Contar uma coisa para vocês. O burnout ainda é um assunto na medicina que é um pouco assim, meio batata quente, meio que ninguém quer, sabe? Então, a psiquiatria não quer, porque lá nos Estados Unidos a Academia Americana de Psiquiatria falou que burnout não é doença mental, é do trabalho. A medicina do trabalho fala que é mental. A mental fala que não é com eles. E aí a coisa fica pipocando assim, sabe? Então o burnout ainda é um patinho feio, justamente como ele engloba muitos sintomas e sinais, tem uma complexidade grande. Acho que aí está a dificuldade da política pública. É muito assunto, gente, para a gente estudar, pesquisar e buscar realmente orientar até mesmo dentro da nossa organização, né? Ana Paula, muito obrigada. Obrigada por ter esclarecido as dúvidas dos nossos participantes e muito obrigada por compartilhar seu conhecimento.